compreenda qual é a natureza dessa crise. E a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, certo? E chegar ao ano de 2014. Em 2014, o Brasil passa por uma crise econômica. Como é que se dá essa crise econômica? Os nossos produtos de exportação, eles caem no mercado internacional. A gente vendia muita commodities, que são isso. São os nossos minerais, né, e os nossos produtos agrícolas para fora. Isso gera uma receita muito grande para o país. E aí houve uma queda no mercado internacional e a gente começa a entrar numa crise, né? A maior parte da arrecadação brasileira se dá por conta dessas exportações, certo? E aí tem essa queda no mercado internacional e aí o Brasil sofre um baque muito grande, porque muito desse dinheiro que era arrecadado servia para os investimentos públicos, certo? Então, houve isso. Uma outra coisa que aconteceu foram um controle. Infelizmente, eu vou ter que entrar em aspectos muito técnicos, certo? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper e perguntar, tá bom? Um outro problema que gerou a crise foi a questão do controle do câmbio. O que é isso? No Brasil, você compra e vende dinheiro estrangeiro, certo? Isso acontece em todas as nações. Por exemplo, eu posso comprar hoje $1, né? O dólar hoje, por exemplo, vamos supor que o dólar equivala a R$1,20. Eu compro $1 hoje. Na próxima semana, ele está valendo mais, né? Está valendo R$1,50. Então, há uma valorização. Então, os investidores, eles compram essa moeda, quando a moeda valoriza, eles vão e vendem. Essa é uma forma de... E aí o governo começou a querer controlar isso, né? E gerou essa estabilidade por parte dos investidores, né? Somado a isso, essa crise econômica, houve também uma crise política. E aí a gente retoma, coincidentemente, em meados de 2014, com as eleições presidenciais entre PT e PSDB, né? Aécio e Dilma. Isso gera uma crise imensa, porque quando você tem uma crise política, os investimentos também deixam de acontecer, né? Somado a esse outro fator, a gente tem o que eu considero que seja principal, que é a dívida orçamentária, a nossa dívida pública. E aí eu vou pedir para o Fábio distribuir essa imagem aí para vocês, onde demonstra que a dívida pública brasileira ela é imensa, certo? Se vocês olharem aí nessa dívida, vocês vão observar que, por exemplo, a dívida da Previdência ela é inferior à nossa dívida pública. O que é a dívida pública? São investimentos. Quem são os grandes beneficiários dessa dívida pública? São os banqueiros, certo? E os investidores financeiros. É eles que ganham muito dinheiro com essa dívida pública. Se vocês olharem na imagem, a maior parte da pizza é da dívida pública. E se vocês olharem também com mais atenção, vão perceber que a dívida previdenciária é a segunda, né? Agora, eu faço a pergunta, por que eles estão fazendo a reforma da Previdência e não a reforma na dívida pública? Por quê? Porque a corda sempre quebra do lado mais fraco, não é isso? Então, quem vai responder para essa crise financeira, infelizmente, vai ser a classe trabalhadora. Então, as reformas trabalhistas e previdenciárias, elas se dão nesse aspecto que a gente não pode deixar de falar, esse aspecto econômico, político que o Brasil está vivendo, tá certo? E aí a gente vai entrar agora, e essa crise tem umas consequências, né? O que foi que aconteceu? Por exemplo, a reforma da Previdência veio, eles informando que com a reforma iria acontecer um aumento do emprego, né? Ou seja, o desemprego ia diminuir, né? E as ofertas de emprego iriam aumentar, e desde a reforma até hoje isso não aconteceu. Essa crise ela gerou também déficit orçamentário dos estados, né? A gente lembra que o Rio de Janeiro quebrou, Minas Gerais, etc. Enfim, não vou me ater muito a isso não, porque o tempo é curto. Entrando propriamente na reforma trabalhista, né? Eles utilizaram vários argumentos dizendo que eram ultrapassadas, que precisavam reformular, né? Modernizar, e diminuiria a informalidade do emprego, o que também não aconteceu. Ou seja, todas as promessas que eles fizeram para a reforma da Previdência, que ia melhorar para a vida da classe trabalhadora, nada aconteceu, certo?
Entrando propriamente nos aspectos técnicos da reforma trabalhista, um dos primeiros dispositivos que foram alterados foram as horas itinerares. O que é isso? Aquele trabalhador que morava num local de difícil acesso, que não tinha transporte público, e a empresa oferecia o transporte, ele tinha direito a algo que a gente chamava de horas itinerares. Ou seja, esse tempo de despedida da casa dele até o trabalho era pago como hora extra. Com a reforma trabalhista, isso acaba. Não existe mais as horas itinerares, certo? Uma outra coisa que está em discussão é a questão do acidente de percurso, porque o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, lá no finzinho da redação, ele diz assim, ó, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, o tempo despedido entre a casa e o trabalho. Isso tem implicações muito sérias, porque se você está indo da sua casa para o trabalho e se acidenta, na legislação anterior você tinha direito, era de se equiparar um acidente de trabalho e teria direito, se o afastamento fosse superior a 15 dias, à estabilidade provisória de 1 ano. Com a reforma trabalhista isso entra em discussão, certo? E muitas empresas não estão emitindo CAT e nem estão considerando como acidente de trabalho. Isso é um outro direito que, ao meu ver, está sendo retirado do trabalhador. Outra coisa que foi retirada também foi a questão da hora extra relacionada ao intervalo intrajornada. O que é um intervalo intrajornada? É o intervalo que a gente tira para o almoço, ou janta, certo? Se o patrão desrespeitasse esse intervalo, se ele desrespeitasse 5 minutos, é de 1 hora, se ele desrespeitasse 5 minutos, ele teria que pagar a hora todinha como hora extra, certo? Com a reforma trabalhista, isso acabou. O patrão só vai pagar aquele tempo que ele desrespeitou, ou seja, mais um direito que foi flexibilizado, certo? Outra coisa que alterou foi o fracionamento das férias. Antes, as férias só poderiam ser fracionadas em 2 períodos. De modo geral, as férias são de 30 dias, certo? Na legislação anterior, você poderia tirar 20 e vender 1/3, que é 10, né? Tira 20 dias e vende 10 dias. Com a reforma trabalhista, esse fracionamento agora ele pode ser dividido até em 3 vezes, certo? Desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não sejam inferior a 15 dias. Ou seja, o patrão pode fracionar agora durante 3 vezes, né? Isso, ao meu ver, também é uma outra coisa que prejudica o trabalhador. Uma outra alteração que veio foi a questão do... Antigamente, quem era menor de 18 anos e maiores de 50 anos poderiam tirar as férias... Aliás, eram obrigados pela lei a tirar as férias de uma só vez, os 30 dias de uma só vez, certo? E aí a reforma veio e alterou isso. Isso não existe mais, né? O que ele diz é só que agora o menor de 18 anos vai ter direito de coincidir as suas férias com as férias escolares. Qualquer dúvida, pessoal, peço que vocês me perguntem, certo? Pode interromper, não tem nenhum problema, tá bom? Aí vem uma outra alteração, que é a questão do tempo parcial. Existia a possibilidade de um empregador contratar um empregado para trabalhar em regime de tempo parcial. O que é isso? Em regra, a gente trabalha 44 horas por semana, certo? Mas se poderia trabalhar 25 horas por semana, desde que tivesse um acordo coletivo, etc. Eles alteraram essa regra. Agora você pode trabalhar até 30 horas, né? E também é permitido fazer algumas horas extras desde que esse tempo seja diminuído. Aí vem a alteração que eu considero que seja alteração, eu acho que o Nestor pode ouvir comigo, que eu considero a alteração mais sensível, que é o quê? O acordar sobre o legislado. Ou seja, o que o patrão pactuar contigo no teu contrato de trabalho, ele vai prevalecer sobre as normas já criadas pelo legislador, né? Isso deixa o patrão, aliás, o empregado na mão, né, do empregador. E aí eu trouxe aqui 3 pontos, que são vários incisos onde isso pode ser negociado, mas 3 pontos específicos são, ao meu ver, são fundamentais. Por exemplo, o intervalo entre a jornada, que é de 1 hora, ele pode ser negociado para ser 30 minutos, né? Ou seja, isso prevalece sobre a própria lei. O enquadramento do grau de insalubridade. Quem trabalha em ambiente insalubre sabe que a insalubridade pode ser paga em 10%, 20% e 40%. Vamos supor que eu trabalhe num local onde a minha insalubridade tem que ser 40%, certo?
E aí o patrão pactou comigo dizendo, não, só vai ganhar 10%. Se o trabalhador se submeter a isso, vai ganhar só os 10%. Então, mais um direito foi flexibilizado e que, ao meu ver, prejudica a classe trabalhadora. Uma outra coisa muito sensível também foi a questão da contribuição sindical, o imposto sindical, que era compulsório, ou seja, a lei previa que era obrigado, né, no mês de março, se eu não me engano, né, Nestor? Era um dia de salário, né, de todos os trabalhadores daquela determinada categoria, né? Isso foi tirado, isso enfraqueceu muito os sindicatos e, consequentemente, a classe trabalhadora. O que, na verdade, eles querem enfraquecer realmente a classe trabalhadora e fazer com que eles paguem essa crise que, na verdade, não foi a classe trabalhadora que fez, né? Foi o próprio capital. Prazo para pagamento das verbas rescisórias. Esse é um ponto também que eu considero muito sensível. Por quê? Antigamente, na legislação anterior, se o meu contrato era por prazo determinado, ou seja, eu tenho um contrato de 3 meses, quando eu terminasse o último dia do trabalho, no dia seguinte eu já teria que receber as verbas rescisórias. E se eu fosse demitido sem justa causa, o empregado tinha 10 dias, o empregador tinha 10 dias para pagar essas verbas rescisórias. Com a reforma trabalhista, eles alteram isso. Eles dizem que o pagamento tem que ser feito até 10 dias após o término do contrato. Ou seja, mesmo que o contrato seja um contrato por prazo determinado, quando terminar não seria mais no dia seguinte. Teria que ser 10 dias após. E quando se trata do contrato por prazo indeterminado, que o empregador vai e lhe demite, esse prazo ele pode ser prorrogado. E aí eu vou tentar explicar da forma mais clara possível. Em 2011, a lei que cuidava do aviso prévio, ela sofreu uma alteração, certo? Para cada ano de trabalho, você ganha mais 3 dias de aviso prévio, né? E aí, isso pode se estender até 90 dias, que é o limite. Como a redação atual, ela diz que as verbas rescisórias podem ser pagas no término do contrato, e o meu aviso prévio pode se estender por 90 dias, e aí que eu considero o término do contrato, no fim desses 90 dias, o trabalhador pode correr o risco de passar, mesmo após a demissão, 90 dias sem receber as verbas rescisórias, certo? Isso é um ponto que eu considero muito crítico. Eu ainda não vi trabalhador que tenha passado por isso, mas chegado até os 90 dias. Mas eu já vi gente aí com mais de 20, 30 dias sem receber as verbas rescisórias, tá certo? Então esse também é um ponto muito crítico. Uma outra coisa também foi o fim da homologação no sindicato. A legislação anterior dizia que quem tivesse, a partir de 1 ano de empresa, teria que ser homologado a rescisão quando fosse demitido no sindicato, porque o sindicato vai, confere suas verbas rescisórias e diz se está correto. A reforma acabou com isso, ou seja, não há mais a necessidade, ou seja, a obrigação de que o termo de rescisão de vocês, quando vocês tiverem 1 ano de trabalho, seja homologado no sindicato. Uma outra alteração que, ao meu ver, também prejudica a classe trabalhadora. E aí vem a questão também do banco de horas, que antes só poderia ser feito mediante acordo coletivo, né, com a participação do sindicato, e hoje pode ser feito através de acordos individuais, sem a participação do sindicato. Isso é ruim porque, às vezes, o trabalhador está alheio aos seus próprios direitos, e não tem um sindicato para prestar assistência. Então, pode ser que seja prejudicado, certo? Tem a questão do dano extrapatrimonial. Se você sofrer um acidente e entrar com ação na Justiça do Trabalho, você poderia ainda pode pedir um dano extrapatrimonial, que seria um dano moral, mas não tinha uma tabela. Hoje eles estabeleceram uma tabela, certo? Por exemplo, vamos supor que eu perda essa ponta do dedo mindinho. Se for considerado uma ofensa de grau leve, eu vou receber até 3 vezes o valor do meu salário, certo? Isso para mim é inconstitucional, porque como é que você vai avaliar o que é leve, o que é grave, né, no corpo, né, na vida do trabalhador, né? Então, para mim isso veio também para diminuir o ônus que o patrão tem com o empregado. Essas ofensas são divididas em natureza leve, grave, gravíssima. Ela estabeleceu uma espécie de tabela, certo? Que antes não existia. Antes o juiz ele tinha liberdade para condenar do jeito que ele quisesse, às vezes em valores muito altos, né? Então isso veio para limitar
esses pagamentos de indenizações, certo? Tem a questão do trabalho intermitente, né? Isso é uma figura que não existe na legislação, que é o trabalho intermitente. Por exemplo, vamos supor que eu contrato o Caio, e aí eu chamo o Caio para trabalhar na minha conveniência, na conveniência do empregador, né? Ou seja, ele trabalha hoje, aí eu chamo ele na semana que vem, ele vem de novo, né? E ele só vai receber pelos dias que ele trabalhou, certo? Então, isso é uma figura que, ao meu ver, pode e não pode, aí eu vou ser imparcial, pode ou não pode prejudicar o empregador, porque há determinadas atividades que pode ser que seja bom para o trabalhador, mas outras não, certo? Então isso é muito relativo. Teve também o fim da ultratividade da convenção coletiva. O que é isso? Anualmente, né, existe o que a gente chama de convenção coletiva de trabalho, onde o sindicato patronal discute com o sindicato dos trabalhadores. E aí, nesse documento que é gerado, tem os direitos trabalhistas. Antes, na legislação anterior, era possível, quando a vigência de uma convenção coletiva terminasse, que esses direitos fossem mantidos até que fosse promulgada a nova convenção coletiva. Com a reforma trabalhista acabou, certo? Se a convenção coletiva termina hoje e o novo dissídio não foi estabelecido, os direitos que estão naquela convenção, eles param, certo? E vamos esperar até que seja resolvido a convenção coletiva seguinte. E aí também surgiu também a questão do distrato, certo? O que é o distrato? É uma nova forma de rescisão que eles colocaram dentro da CLT. Como é que funciona isso? O empregado e o empregador chegam a um consenso, certo? E aí o empregado não receberia mais todas as verbas que ele teria direito, né? Ele receberia, por exemplo, o aviso prévio pela metade, a indenização que antes era de 40%, isso ele recebe 20%. Tá bom? O pessoal está atrapalhando o áudio? Isso sem chegar a um acordo, né? Porque se não for demitido normal, os direitos que estavam regidos pelo texto anterior ficam mantidos. Mas se ele chegar a um acordo, ele só vai receber metade do aviso prévio, metade da multa dos 40%, só tem direito a sacar 80% do valor da FGTS que tiver depositado lá, né? E não autoriza o ingresso no seguro-desemprego. Ou seja, o trabalhador, ele, em certa medida, fica na mão do patrão, certo? Isso é uma outra alteração que foi feita que também, ao meu ver, precariza a situação do trabalho, né? Tem a questão da terceirização, que antes a terceirização só era permitida para atividades que a gente chamava de atividades meio, que é a conservação, segurança. Com a reforma trabalhista, o que foi que aconteceu? Você pode terceirizar para atividade fim da empresa. Por exemplo, se a empresa é da área metalúrgica, antes você poderia terceirizar só para aquelas atividades meio, segurança patrimonial, conservação. Após a reforma, você pode terceirizar para atividade fim. Qual é o grande problema disso? Porque a própria lei permite que esses contratados terceirizados tenham um salário menor